Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Chegando para mais uma edição do nosso podcast Metabase na cidade, é o Sindicato Metabase, com essa proposta de trazer informação, conteúdo relevante, informação que impacta diretamente os trabalhadores, os quais são representados pela entidade, também seus familiares, os dependentes. É um Metabase chegando em toda a cidade. Então a gente agradece muito a sua companhia. Esse conteúdo chega gratuitamente para você. Se inscreva, ative aí o sininho. Você vai ser notificado assim que a gente tiver um conteúdo novo, inédito como esse. E as plataformas vão entender que é relevante esse conteúdo e mais pessoas vão ver. E hoje, olha, com certeza, você vai entender o que é relevante e os assuntos que nós vamos tratar aqui. Para isso, dois convidados muito especiais. Aí estão eles, eu já os apresento, a nossa gestora da Clínica Metabase Saúde, a Séfora Souza, e, para nossa alegria, mais uma vez conosco, Dr. Pedro Antônio Carvalho, nos honra com sua visita aqui para a gente falar sobre saúde, não só do trabalhador, mas também saúde da família, e dois outros assuntos importantes, que é o Outubro Rosa e o Setembro Vermelho. Terminou esse Setembro Vermelho. Do que se trata isso? Vamos entender tudo isso? Dr. Pedro, muito obrigado pela presença. Séfora, seja bem-vinda, Séfora. Obrigada, que agradeço. Doutor Pedro, uma alegria recebê-lo mais uma vez. Tudo jóia? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando sobre o Setembro Vermelho, porque terminou o mês e é uma cor, a cor vermelha, totalmente alusiva à questão do coração. E esse título, né, de Setembro Vermelho é um mês de conscientização para a prevenção de doenças cardíacas. Eu até nem não sabia que tinha esse Setembro Vermelho, né? E o Metabase, atento a tudo o que acontece, a gente descobre e divide isso com você que nos acompanha. Doutor Pedro, a gente sabe da importância das doenças cardíacas, né? É a doença que mais mata ainda, não é? E a importância de se prevenir, principalmente falar sobre isso. Perfeito. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os colegas, né? A Séfora, o Návio, o Thiago, nosso bastidor, e o pessoal de casa, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E sim, Návio, hoje a gente tem uma alta taxa de mortalidade devido às doenças cardiovasculares. Ainda é um fantasma na nossa porta, é um tema que merece ser discutido a rigor, né? E que, às vezes, negligenciado. Merece uma atenção, devido aos dados, né, que cada vez, assim, infelizmente, tem acometido até gente com menos idade. Tem impactado, né, mais e mais pessoas, e essa faixa etária não há uma regra geral, né, que são pessoas mais velhas ou pessoas mais de idade, não, a coisa tem se ampliado muito, né? E por que disso, doutor? Então, aí cabe uma discussão ampla, né? Porque, via de regra, a pessoa de mais idade é aquela pessoa que acumula mais comorbidade ao longo dos anos, né? Então, que pode influenciar. Né? Exatamente, né? Vai acumulando diabetes, aí junta uma dislipidemia, né? Que é o problema do colesterol alto. E, por vezes, essas pessoas não têm esse controle e começa a controlar já quando está na fase, assim, muito sintomática, ou uma fase, assim... que está na cronicidade da doença mesmo, né? Aí que mora o perigo. Agora, o problema dos jovens, os jovens estão cada vez mais expostos a ceder, né, a indústria da beleza, e alguns deles têm feito cada vez mais uso de anabolizante, ou até outros tipos de estimulante, né? E isso aí tem influenciado muito na letalidade dos jovens atualmente, né? E recentemente até foi divulgado um dado aí do aumento de mais de 150%, né,
do óbito em jovens. E um pouco que se atribui a isso, né? É a cultura da beleza. Para falar disso, eu vou puxar a Séfora agora aqui para a conversa, porque a sociedade, as redes sociais, elas fazem isso assim, com uma força muito grande, né, Séfora? É esse culto à beleza, um culto até exacerbado. Como lidar com tudo isso e inserindo o Metabase aqui, porque existe esse trabalho do Dr. Pedro, essa parceria com a Medical Center, que é exatamente para prevenir doenças cardíacas. Como contextualizar isso tudo? Então, a gente tem falado muito em relação às redes sociais, dessa vida perfeita, desse corpo perfeito que a maioria das pessoas vem lá, né? Então, quando a gente abre lá sua rede social e as mulheres estão com os corpos perfeitos, com a vida perfeita, os homens também, isso faz com que o outro, né, que está de cá da tela, queira buscar isso. Só que ele quer buscar, muitas vezes, o jovem, num intervalo muito rápido, né? Porque a gente sabe que para desenvolver uma musculatura, para você desenvolver um corpo, né? Um shape, como eles costumam falar, né? Bonito, isso vai tempo. E normalmente o jovem não tem essa paciência, né? De esperar com que aconteça de forma gradual. Então, ele começa a fazer uso, muitas vezes, dos anabolizantes, né? Desses pequenos aceleradores. E aí que eu acredito que muitas vezes acarretam, né, nessas situações. Então, pensando aqui no nosso público, né, que são os trabalhadores. E aí, quando a gente pensa na saúde, né, desse trabalhador, e a gente vai pro parâmetro, né, o que hoje, né, mais mata? Né? O que hoje tem um impacto na vida das pessoas muito grande? E hoje em dia, né, acontecendo em pessoas mais jovens, porque hoje a população ali da empresa, né, é uma população mais jovem, não é idoso, mas tem acometido essa faixa etária. Então, o sindicato pensando nisso, pensando na saúde do trabalhador, né, voltou seus olhos para a parte da cardiologia, né, um check-up cardiológico, que é aquilo que hoje, né, o sindicato Metabase oferece para seus trabalhadores, para os seus associados e seus dependentes. É algo para quê? Prevenir. É algo para... claro que, se for necessário remediar, e já tem pacientes, né, que já está em tratamento, está aqui para isso. Mas o intuito desse check-up é evitar que o mal aconteça, né? Com orientação, com exames. E aí o Dr. Pedro tem feito isso com excelência. Isso. Eu queria já até perguntar para você, a gente sabe do nível de organização, a Séfora, né, controla bem isso, até por conta da determinação que existe, né, por parte do presidente Diego Hilário, que viabilizou essa parceria com a Medical Center, que tem à frente o Dr. Tiago Aquino, e o Dr. Tiago, aqui a gente manda um abraço, confiou também aqui o Dr. Pedro, que é clínico geral, para estar aqui. Números, Séfora, desde quando o Dr. Pedro chegou, e eu quero uma avaliação também do trabalho do Dr. Pedro aí, porque é feito uma pesquisa. Então, primeiramente, números, depois a gente fala sobre esse índice de satisfação, doutor Pedro. Então, a gente trabalha muito com os indicadores, né? A gente quer medir o nosso serviço, a gente quer saber onde melhorar, e através dos indicadores que a gente constrói tudo isso que a gente tem construído. Então, o doutor Pedro chegou para a gente em dia 22 de abril, né? O doutor Pedro chegou dia 22 de abril, que foi o primeiro atendimento dele. E aí, faz agora 5 meses que ele está conosco. E nesses 5 meses, o doutor Pedro já atendeu mais de 400 associados, né? Mais de 400 associados e dependentes. Então, assim, é um número expressivo, é um número... a gente fala assim, é algo muito satisfatório de saber que 400 pessoas estão se cuidando, 400 pessoas estão conscientes, né? 400 pessoas estão orientadas e acompanhando, né, a sua saúde do coração. Isso para nós é extremamente satisfatório. A gente está aqui justamente para isso, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa procura, quando a pessoa se cuida, quando a pessoa se trata, quando ela conhece um pouco mais de si, a gente sabe que evita
várias situações, né? Um infarto, uma AVC, uma hipertensão não controlada, uma diabetes uma diabetes que não é nem sabida pelo paciente, desconhecida, né? Nem conhecida. Então, quando essas 400 pessoas que passaram aqui teve a oportunidade de ter sido cuidada, de ter sido tratada, estar sendo acompanhada pelo Dr. Pedro, é uma alegria muito grande para nós. Pois é, em relação a esse índice de satisfação, como é que é? Vamos fazer de conta que o Dr. Pedro não está aqui, só nós. O que você me fala? Então... Porque a gente sabe da preocupação que vocês têm também, né? O objetivo, né, e assim, a determinação que a gente tem, né, da diretoria e do presidente Diego Lari, a gente sabe da seriedade que ele trata, não só a parte trabalhista, mas agora essa parte da saúde que o sindicato tem desenvolvido, é a humanização, né? É tratar esse trabalhador e sua família como ele merece, né? É ser resolutivo, é ter qualidade. Então, todos os pacientes que passam por nós, né, a grande maioria, a gente envia depois um link, né, uma pesquisa de satisfação, porque nós precisamos saber no que melhorar, no que estamos acertando, no que, né, nós precisamos caminhar, e aí a gente só tem elogios do Dr. Pedro, né? Isso eu falo com propriedade, né? E a gente fica muito feliz, e eu fico muito feliz quando eu puxo o relatório do final do mês, né? Quando você está ali vendo que o trabalho que está sendo desenvolvido, o trabalho que está sendo realizado, ele é satisfatório, né? Então, assim, essa satisfação, esse boca a boca, porque o que acontece? Por que nós estamos com mais de 400 atendimentos? Porque um vem, fala para o colega do trabalho, né? Eu fui bem atendido, doutor Pedro é atencioso, fiz todos os exames que era necessário, estou sendo acompanhado, que leva a esposa, que traz, né, o filho que é necessário, que é dependente, que fala para o outro colega, e é isso. Então, assim, nada mais justo do que todos terem a oportunidade de ser cuidado por um excelente médico, que é o Dr. Pedro. É isso. Doutor Pedro, como é que é ouvir? A gente sabe o quanto é importante é uma injeção de ânimo, na verdade, mas para ter isso é necessário fazer o dever de casa, e a gente observa que isso está sendo muito bem feito, hein? Parabéns. Eu agradeço, só tenho a agradecer, realmente eu fico muito lisonjeado com as palavras, muito obrigado. E para mim aqui é igual aquele ditado, né? Quem gosta do que faz, não trabalha. Eu tô nessa. Então aqui tem sido uma experiência encantadora. E então chegar aqui todo dia, sabendo que eu vou ter contato com, em média, 8 pessoas, para mim é muito enriquecedor, né? Então, é igual na última oportunidade eu até comentei que eu nunca entro do jeito que eu saí. Eu nunca saio do jeito que eu entrei. Eu sempre saio daqui com experiência a mais, trazendo a bagagem diferente. Então, para mim, é muito lucrativo estar aqui e saber que, de certa forma, eu estou contribuindo com alguém, né? Isso, para mim, é muito valioso. E eu acho muito interessante dividir isso, né, com a nossa audiência, que não se restringe apenas aos trabalhadores, seus dependentes. A gente está em toda a cidade, está no mundo inteiro. E a gente ouve isso do médico hoje, atualmente, né, num país onde a gente tem tantas escolas de medicina, e a gente tem ouvido muito, infelizmente, né, uma notícia ruim, a incapacidade de muitos profissionais médicos, devido à má formação que eles têm. A gente ouvir essa palavra que a Cefra colocou, e a gente vê isso na prática aqui, que é humanização, né? A gente vê um médico feliz em poder dar atenção para o paciente. A gente realmente, assim, fica otimista com relação ao que ainda pode vir para frente, porque a área da saúde é muito ampla, né, Cefra? Eu queria que você falasse sobre isso daqui a pouco, porque antes eu quero perguntar, então, de 400 atendimentos, já teve algum caso aí que precisou ter ali uma atenção maior por parte do Dr. Tiago Aquino, de vocês terem que estar acompanhando mais de perto, doutor? Em primeiro lugar, eu gostaria, assim, de até parabenizar o trabalhador, a maioria está com o coração em dia, né? E um caso ou outro demandou a atenção especial, maior, né? Que é a proposta, né? Exatamente antecipar, como a Cefra colocou, né? Um possível problema futuro, né? E graças a Deus teve uma intervenção rápida, né? Então, esses casos, inclusive, eles contrariaram a estatística, né, da morte precoce, por às vezes um descuido ou talvez uma negligência com a própria saúde.
Então, foram pessoas que fugiram da estatística, né, que é tão prevalente mundo afora, que hoje em dia a gente está lidando com a pandemia, que é a obesidade, a gente está lidando com a pandemia, que é a doença cardiovascular, e saber que aqui numa cidade do Porto de Catalão, o trabalhador está bem assistido, né? E isso é muito recompensador. É isso. Sobre essa questão que eu falava do quanto é amplo essa área da saúde, né? Aqui se começou com esse atendimento na Clínica Metabase de Saúde, dando essa atenção para a saúde bucal, depois se fez toda essa ampliação e agora mais recente o programa Bem-Estar Bem, e não deve parar por aí, Séfora? Então, a cabeça do nosso presidente não para, né? E aí ele sempre tem buscado as demandas do trabalhador, né? O que o trabalhador mais precisa hoje, né? Então, nessa parte da saúde, a gente sempre tem ouvido, né? Principalmente os diretores que estão ali na base, na porta da empresa todos os dias, e aí eles vão trazendo essas demandas. E aí a gente começa a trabalhar essas queixas, essas demandas, e a planejar, né, fazer um planejamento para ampliação. Então, nós temos planejamento para o ano que vem, para estender aí essas especialidades, para agregar mais ao trabalhador, e eu tenho certeza que com planejamento, o Diego sempre corre muito atrás, né, de recurso que é do próprio trabalhador, ele volta todo esse recurso para o trabalhador. Então, assim, a gente traz, o diretor ele vai para a base, verifica essas demandas, traz para nós, a gente planeja, e aí em breve, né, para o ano que vem, com certeza a gente tem ampliação aí de atendimento e especialidades. Aí é o trabalho que é feito pelo Sindicato Metabase, o presidente Diego Hilário atento, né, a gente sempre diz aqui, a gente sempre reforça o quanto o Diego é alinhado com a inovação. O que significa isso? É ouvir. Existem aí os diretores, né? Esse projeto de mãos dadas é fundamental, aquela ação simples de chegar, cumprimentar, é o olho no olho do trabalhador, é do mesmo jeito que é feito lá no consultório, né, doutor? Isso. Não, se você me permite, eu gostaria claro. A Séfora falou agora da importância da saúde bucal, e já falando aqui no tema, né, sobre prevenção de doença cardiovascular, eu só queria trazer uma informação aqui, que a saúde bucal é importante até para a saúde do coração, né? Lembrando que tem algumas endocardites, doenças valvares, que elas se instalam a partir de uma doença bucal, né? Então, eu queria convidar o trabalhador para estar em dia com a saúde bucal. É uma forma de cuidar duas vezes o coração. Uma, que vai ficar com um sorriso bonito e aumentar a autoestima, e vai ficar rindo à toa. A segunda é que ele vai prevenir algumas doenças bacterianas, algumas possíveis, né? E evitar doenças valvares e algumas outras afecções do coração, né? Então, já contemplando dois temas, né? A saúde bucal e... aí o trabalhador pode se perguntar, mas como assim, né? Como que eu tenho algo no dente que vai chegar no coração? É simples. Quando você tem alguma bactéria, algum micro-organismo ali no dente, que ele não é tratado, né? O que pode acontecer? Esse micro-organismo, ele pode entrar na corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, percorrendo por todo o corpo, pode se instalar onde? Na válvula do coração. E aí, a gente tem problemas que era lá pontual do dente, que não foi tratado, né? Que não foi em tempo hábil, né? Realizado o que tinha que ser feito. Foi para a corrente sanguínea e vai instalar lá no coração. Então, é isso que o Dr. Pedro falou, né? São duas coisas que o trabalhador, né? E que a maioria das pessoas nunca imaginam que pode estar atrelada. E tá, né? A saúde bucal com a saúde do coração. Perfeitamente. A gente está falando de prevenção acima de tudo, né? E existe essa máxima, inclusive, não sei se chega a ser uma máxima ou até uma realidade, de que as mulheres cuidam mais que os homens, seriam as trabalhadoras também, cuidam mais que os homens, mas é importante a gente disseminar essa informação e conclamar todo mundo, né? Porque é para todos esse serviço, esse atendimento que é proporcionado aqui, né? Sim. Eu até brinco com o público masculino, né, que procura o consultório, que a gente tem que ser que nem as mulheres, né? A maioria das mulheres tem um médico para chamar de dela, né? De chamar de meu. O homem não. O homem vai falar assim, tive uma vez no médico tal, ou a segunda vez na UPA. Ele não fala assim, eu acompanho com o doutor fulano.
Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender com as mulheres, né? Ter um médico para chamar de meu, aquela pessoa assim que na hora que aperta a saúde fica um pouco mais crítica, é aquela pessoa que já conhece o seu histórico, aquela pessoa que está mais à luz dos seus problemas, da sua comorbidade, aquela pessoa que vai ter mais condições de dar uma orientação naquela emergência ou até te orientar uma cirurgia, alguma coisa assim, né? Algo importante também é a respeito de alguns mitos que existem em relação a essa relação entre paciente e o médico. E muitas pessoas têm algo aí que pode ser considerado com certeza como um mito, que é aquela ideia de ter medo de procurar um médico porque pode encontrar algo, né? Isso é realmente algo que precisa ser desmistificado, né, doutor? Com toda certeza, né? É aquela história, né? Quem procura acha. Eu só vou ter tal doença se eu procurar. Mas esse é o intuito da busca, né? Eu tenho uma frase que o Nav gosta muito, sabe? E eu uso ela muito quando a gente vai falar sobre Outubro Rosa, né? Que as mulheres têm medo lá da mamografia e tudo mais. E aí eu costumo falar, doutor, que quem procura, cura. Exatamente, perfeito. Quem procura, cura. O Nav gosta dessa fala minha, mas eu acho que é a mais... Né? Quem procura, cura. Quem procura... se acha, é porque ele tem chance ali de curar. E quanto mais cedo ele achar, mais chance de cura. Então, quem procura, cura. Perfeito. É verdade. Resumiu tudo. Explicou tudo, né? Bom, nós estamos começando o mês de outubro. A gente sabe da preocupação que existe por parte do sindicato, do Metabase, 2 diretoras na diretoria, essa valorização dos trabalhadores. Eu queria ouvir de vocês agora a importância, já que a Cefra já entrou no assunto, né? E para a gente caminhar também para encerrar aqui o nosso programa de hoje, que vamos fazer um programa especial sobre o Outubro Rosa. A importância desse mês também, doutor. Sempre, né, para qualquer comorbidade, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, é muito melhor prevenir do que remediar, sem dúvida nenhuma. Em termos financeiros, em termos de saúde, tudo no início é mais fácil lidar, até psicologicamente. Então, praticar o autoexame, né, independente da idade, já começar a criar o hábito já de se tocar, no caso das mulheres, a mama, procurar alguma alteração, de repente identificou algum aspecto diferente na mama, um endurecimento, uma secreção, já ligar o sinal amarelo ali, né, e já ficar vigilante e procurar atendimento. E isso é o autoexame, né, mas isso aí não isenta ela de procurar o profissional, tá avaliando regularmente, e dessa forma também contribuir para não virar estatística, né, que é um terror para as mulheres, né, tanto o colo do útero, o câncer do colo do útero, quanto o de mama. É verdade. Cefra, para a gente encerrar, eu queria ouvir de você, então, também a sua mensagem. Em breve, vamos fazer um podcast especial nesse mês sobre o Outubro Rosa. Hoje você já viu até... eu já vim a caráter, né? Assim, já vim de rosa para iniciar o mês de outubro, né? Nessa cor que a gente adota aí para sempre lembrar, né? Verdade. O quanto é importante fazer o que o doutor falou, né? As mulheres se tocarem, isso não significa que ela se tocou e não encontrou nada, que ela não tem que procurar, né, um profissional da saúde. O profissional da saúde vai fazer ali um exame clínico das mamas, um exame detalhado, vai solicitar ali os exames, né, necessários, porque quanto mais cedo for detectado algo nessa mulher, mais chance ela tem de cura, né? Então, por isso que essa frase que eu gosto de usar, quem procura cura, é porque quanto mais cedo você tem esse diagnóstico, mais chance você tem de viver, mais chance você tem de sofrer menos, né? Porque, assim, o tratamento, né, de um câncer ou de uma doença mais, né, grave, quanto mais avançado ele tá, mais sofrido, né? Mais intervenções tem que acontecer. Então, quanto mais cedo a gente se cuidar, a mulher, né, procurar seu ginecologista, seu obstetra, o seu médico de família, é importante. Então, quem procura, cura. Com certeza. Essa é a frase, com certeza, né, deixando aí para você que acompanhou o nosso Metabase na cidade hoje, agradecendo, então, mais uma vez a presença do Dr. Pedro, sempre é muito especial a vinda dele aqui. Né, falamos sobre a importância das doenças cardiovasculares e está convidado a voltar outras vezes para
dividir a sua experiência, acima de tudo, e a sua simpatia aqui com a nossa audiência. Obrigado, doutor. Eu agradeço, fico à disposição. Tá, joia. Séfora, muito obrigado, a nossa coordenadora da Clínica Metabase Saúde, nos honrando com sua visita, e até uma próxima, e vamos fazer esse especial aí de Outubro Rosa, Séfora. Vamos sim, estou à disposição e eu sempre estarei aqui trazendo números, informações e mostrando o que a gente tem feito e o que a gente vai fazer. Com certeza. Com a produção do nosso Tiago. Alô, Tiago, cadê você? Muito obrigado, meu irmão. Aí está, obrigado pelo apoio de sempre, agradecendo a você que nos acompanhou. A gente encerra assim mais essa edição do nosso Metabase na Cidade, cumprindo aquela determinação que vem da diretoria, especialmente do presidente Diego Hilário. É preciso pensar uma entidade como essa, e não só pensar, mas fazer, realizar. E daí a gente vê a relevância, a importância que tem o Metabase hoje, não só para a base, a qual o sindicato ele representa, mas para a cidade como um todo. Esses 400 atendimentos que o doutor Pedro fez aqui, poderiam, né, ter feito uma fila aí na UPA, nos postinhos, mas isso foi sanado, foi resolvido aqui. Isso é ter inteligência e gestão, e é isso que acontece aqui no Metabase. Por hoje é só. Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva, participe, ative o sininho, interaja conosco, vai ser uma alegria. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com mais uma edição do Metabase na Cidade. Valeu, tchau. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.